Boa tarde, pessoal. Graça e paz em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez, numa quarta-feira, para estarmos aí conversando um pouquinho a respeito da Palavra de Deus, né? Temos boas notícias aí, né? Já receberam a primeira dose da vacina, isso é muito bom. Logo, logo vocês vão poder estar recebendo visitas, né? As pessoas vão estar podendo interagir com vocês, isso é muito bom, né? Voltar aí às nossas atividades diárias, né? Poder conversar com outras pessoas. Isso tudo é bênção, viu, gente? E nós temos que agradecer por isso, né? O Senhor está olhando para nós e suprindo as nossas necessidades. Então vamos lá, nessa tarde vamos meditar um pouquinho na Palavra de Deus, depois nós vamos ouvir um cântico e depois nós vamos estar orando com vocês diante de Deus. O texto que eu tenho hoje para vocês é um texto que eu amo muito, né? Está no Evangelho, o Evangelho de João, né? E apenas um versículo eu vou ler para vocês nessa tarde. Capítulo 11 de João, o verso 25, ele vai dizer o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Eu amo esse texto, amados. Eu creio que aqui o Senhor Jesus revela todo o propósito que Ele tem para as nossas vidas, né? Um propósito maravilhoso que nem eu e você podemos imaginar o que Jesus tem preparado para as nossas vidas, né? E também é uma mensagem também, quando Jesus afirma essas coisas, é uma mensagem de muita esperança, né? Em tudo aquilo que Ele deseja fazer em nossas vidas, né? Então aqui o contexto, ou seja, quando é que Jesus falou isso? Isso é contexto, né? É muito interessante porque Jesus ele está num momento muito difícil da sua vida. Ele tem ali uma família, são 3 pessoas, né? 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E eles viviam os 3 irmãos ali numa casa, mas eles eram muito amigos de Jesus, tinham recebido ele várias vezes, e agora Jesus é chamado porque Lázaro, o melhor dos seus amigos ali, tinha falecido. Então Jesus está num momento muito triste da sua vida. O texto também, se a gente for ler mais o texto, nós vamos ver que ali diz a palavra de Deus que Jesus chorou. Jesus chorou diante da tristeza das suas irmãs, dos amigos, daqueles que estavam ali, né? Então Jesus sentiu aquele momento e foi um dos momentos registrados na Bíblia em que Jesus chorou, né? Então isso estava acontecendo então num momento muito triste, um momento de morte, né? Um momento pelo qual ninguém de nós quer passar, um momento difícil para a vida humana que é a morte, né? E todos estamos nessa expectativa, né? Porque mais dias, menos dias, nós passaremos por esses momentos, né? Não só a respeito da nossa vida, mas daqueles que estão conosco, daqueles que vivem conosco, dos nossos parentes, daqueles que são mais íntimos, né? Como diz um ditado popular aí, ninguém vai ficar para semente, né? Então, essa é uma das certezas nessa vida aqui, que nós vamos passar por esse momento difícil, né? Várias e várias vezes. Mas Jesus, neste momento tão difícil, né, ele tem uma palavra ali para aquelas irmãs. Então as irmãs chegam para Jesus e começam a questioná-lo: Senhor, por que o Senhor não veio antes? O Senhor demorou muito para chegar. Se o Senhor tivesse vindo aqui, talvez Lázaro não tivesse morrido, né? Então aquele desespero todo na hora da separação e na hora da morte, né? E quando elas indagam Jesus dessa forma, né, dizendo para ele, né, por que ele não veio antes, né, que isso seria uma bênção, Lázaro poderia estar vivo. Então Jesus disse para elas, né, essas palavras: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha o que Jesus diz aí. A palavra de Jesus não é falar, né, não é se conformar com a morte ali,
nem falar da morte e do momento horrível que nós vamos passar, mas ele traz uma palavra diferente para aquelas irmãs. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que maravilha! Em meio à morte, né, essa coisa tão terrível, Jesus vem falar de vida, né? Então, isso eu acho importante nesse momento aqui. Jesus não trata da morte, ele não é conivente com a morte, né? Nem tenta consolar as irmãs, mas diz: eu sou a ressurreição e a vida, né? Então, diante da morte, Jesus vem trazer para nós palavras de vida, amados, né? Então, ele deixa claro aí, né, que a missão dele aqui no mundo é justamente trazer vida. Ele desceu da sua glória, ele deixou a sua glória, né? Ele veio, se tornou homem, sofreu no nosso meio aqui, né? Morreu de modo horrível, pendurado numa cruz, né? Depois teve um fato maravilhoso, que ele ressuscita, né? Ele deixa o túmulo e ressuscita, porque ele não veio trazer morte, mas veio trazer vida, né? E essa ressurreição também nos traz a esperança, né? Então, hoje a nossa função, amados, é crer nisso que Jesus deixou registrado aqui. Nós temos que crer que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Não há outro em quem nós podemos confiar. Esta é a verdade bíblica e suprema que nós temos. Jesus deixou a sua glória e veio habitar entre nós, morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida, né? E ele diz assim: quem crê em mim. Então, o nosso papel aqui, amados, é crer em Jesus Cristo. Não há nada mais ou coisa alguma neste mundo na qual nós devemos depositar a nossa fé. Só em Jesus, porque é só Ele que é a ressurreição. É só Ele que é a vida. É só Ele que pode dar vida. No episódio aqui, né, acaba acontecendo o milagre de Jesus, né? Ele traz para fora do túmulo, ele traz a vida, Lázaro, novamente. Mas aquela vida também é passageira. O que Cristo Jesus quis deixar para nós é que ele tem uma vida eterna. Por isso ele continua o versículo, né? Ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas ele diz assim: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então essa vida, amados, que Cristo tem para nos dar, não é uma vida que vai passar ou que nós vamos ter que enfrentar a morte novamente. É uma vida que nunca mais vai ter que enfrentar a morte, não vai ter que enfrentar mais o sofrimento, a separação. Nós estaremos eternamente com Deus. Isso é maravilhoso demais, amados. A morte, diz Apocalipse, a morte já não existe. Então, amados, quando Jesus voltar, não vai existir mais morte. O último inimigo vai ser vencido definitivamente. Ele já foi vencido na cruz, porque Cristo morreu, mas ressuscitou. E nós também ressuscitaremos um dia, como promete as Escrituras. Nós ressuscitaremos também um dia, como Ele ressuscitou. E estaremos eternamente na glória. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, em primeiro lugar, nós precisamos crer. E depois viver nessa crença, viver nessa fé de que só em Cristo Jesus há ressurreição. Só em Cristo Jesus há vida eterna. Amados, que essa certeza, essa fé esteja realmente nos nossos corações e que nós estejamos crendo no único e verdadeiro Filho de Deus, que é Jesus Cristo, para que a gente possa, né? Então, ainda que nós passemos pela morte, nós possamos viver, né? E se nós vivermos nessa fé e crermos em Cristo Jesus, nós não morreremos eternamente. Então, além de ressuscitar, nós estaremos com Ele na glória. E lá, amados, Apocalipse também vai dizer, eu
Mais para frente eu vou tratar um pouquinho disso com os amados, mas lá não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais guerra, não haverá mais dor e não haverá mais morte. Estaremos vivos com Cristo Jesus eternamente. Ouça um cântico aí que fala sobre isso, né? E é só em Cristo Jesus que nós temos essa vida eterna. Ouça o cântico, depois eu volto e nós vamos orar com vocês. Tempestade ou sequidão, tão grande amor e plena paz, em ti meu medo se desfaz. Consolador, tudo és pra mim, em ti eu vou permanecer. Jesus, Deus Criador, frágil criança se tornou. Em seu amor, graça e perdão, tenho perdido a redenção. Naquela cruz Jesus morreu e ao plano eterno obedeceu. Os meus pecados carregou, na sua morte me salvou. A escuridão Jesus desceu, 3 dias lá permaneceu. Manhã gloriosa então brilhou, meu Salvador ressuscitou. Vitorioso é o Senhor, da maldição me libertou. Jesus é meu e dele eu sou, precioso sangue me comprou. Vitorioso é o Senhor, da maldição me libertou. Jesus é meu e dele eu sou, precioso sangue me comprou. Sem culpa e medo, caminho enfim, este é o teu poder em mim. E enquanto eu aqui viver, vem e comanda o meu ser. Nenhum inferno poderá de tuas mãos me arrebatar, até voltar ou me chamar. No teu poder vou descansar. No teu poder vou descansar, até voltar ou me chamar. No teu poder eu vou descansar. Eu vou descansar em ti, Senhor. Oh, eu vou descansar.
até volto me chamar. No teu poder vou descansar. Só em Jesus eu tenho paz, só em Jesus eu tenho vida eterna. Amados, que essa seja a nossa fé, a nossa esperança, a nossa ressurreição e a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero orar com você, agradecer pelas bênçãos, pedir que o Senhor continue conosco. Curve a sua cabeça se você tem o costume, se quiser também feche os seus olhos, né? Vamos ter um momento na presença de Deus, de reverência, vamos esquecer das coisas que estão aí do nosso lado, tirando a nossa atenção, e vamos pensar única e exclusivamente em Deus agora. Vamos orar. Pai Santo e bendito, Tu que estás nos céus, ó Deus, que está controlando, Pai, toda a sua criação, aquele que tem todo o poder sobre terra e céu. Pai, aquele que nos criaste, Senhor, que sabe, que conhece, Senhor, quem nós somos, ó Deus, que sabe também, Senhor, que estamos corrompidos pelo pecado, ó Deus, mas que tem uma grande misericórdia por nós, ó Deus. E nessa misericórdia, neste amor, ó Deus, Tu deste o Teu único Filho, Senhor, para morrer no nosso lugar. Para que assim, Senhor, crendo nele, nós possamos ter vida eterna, Deus. Nós possamos viver eternamente contigo, sem passar por esse momento tão difícil novamente, que é a morte, que é a separação. Pai, nós agradecemos, Pai, por todas as vidas que estão aí, Senhor, nos ouvindo neste momento. Pai, que a Tua mão, a Tua graça, a Tua misericórdia, o amor de Cristo Jesus esteja sobre essas vidas, ó Pai. Confortando, consolando se houver tristeza, Senhor, e louvando, bendizendo se o coração deles está em alegria, ó Pai. Que a Tua mão, a Tua graça, a misericórdia, Senhor, sustente essas vidas na fé em Cristo Jesus. Que eles possam confiar no único que pode realmente, Senhor, nos dar vida eterna. E esse nome, essa pessoa é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Pai, dá-nos essa fé, ó Deus, e que assim como Jesus, nesse texto, Senhor, nos trouxe a verdade para que nós pudéssemos crer, que Ele, e somente Ele, é a ressurreição e a vida. E quem crê nele vai ter vida eterna. Obrigado, Senhor, por essas palavras. Obrigado pela obra de Cristo Jesus a nosso favor. Sê conosco, Pai, abre as nossas mentes, Pai, que o conhecimento da verdade da Tua palavra nos liberte, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, e para que possibilite assim que nós estejamos vivendo eternamente com Cristo Jesus. Assim nós oramos, Pai, pedindo também, Pai, pelos profissionais da casa, ó Deus. Sustenta essas vidas, ó Pai, ampara, ó Pai, dá a eles também discernimento, Senhor, habilidade, mais acima de tudo, amor, para que possam continuar cuidando de cada um aí na casa, ó Deus. Também continuamos pedindo, como temos pedido, Senhor, sempre pela vida da Adriana, da sua família, ó Deus. Se esse vídeo também chegar, Senhor, a outra clínica, Pai, abençoa a Érica e a sua família toda também. Que a paz de Cristo Jesus seja sobre estes corações também, dando-lhes, Pai, o discernimento que só Cristo Jesus salva, que só Cristo Jesus pode nos dar vida eterna, Pai. Nós oramos assim, agradecidos, Pai, pedindo as Tuas bênçãos, e fazemos isso, Senhor, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amados. Deus abençoe. Quarta-feira, se for da vontade de Deus, né, nós estaremos aqui novamente. Deus abençoe, viu? Fiquem todos na paz de Cristo Jesus.